Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um jogo que eu acabei encontrando por aí. É um jogo relativamente novo. Ele é do ano passado, eu acho que ele tem uns 5, 6 meses só de existência. Eu estou falando de Card and Ciel. Cara, esse jogo é um deck builder roguelike. Então basicamente a gente vai construindo nosso baralho e tentando passar pelas masmorras. E, cara, esse jogo é muito interessante. Eu baixei a demo dele, joguei um pouquinho. Eu não tava dando muita coisa por ele, eu só queria mais um jogo bonitinho de deck builder. E acabou que eu encontrei esse aqui e ele é muito mais do que eu esperava, sabe? Ele tem um senso de humor muito bom. As legendas dele, elas foram localizadas, né? Então, assim, tem muita piada boa que funciona. Tá muito divertido mesmo jogar esse jogo. Sem contar que a dublagem japonesa dele tá muito bom. Parece que tá jogando um anime quando tem os diálogos. Remetente, Projeto RT. Por favor, salve o mundo. Aqui eu vou pulando os diálogos, tá? Porque é muito diálogo. Mas, basicamente, essa personagem desse jogo que estava em desenvolvimento, esse RT, né? Ou Rush Tactics, ela convoca a gente pra esse mundo pra poder salvar ela. Porque ela não tá dando conta sozinha do recado, né? E tem esse dragão aí atacando um mundo chamado Salazard. E sim, vai ficar bem nítido daqui a pouco que Salazard é uma clara referência a Charizard. E esse jogo, cara, basicamente assim, nós somos o detetive da cadeira gamer, é como eles chamam a gente. Daí a gente resolve esses crimes virtuais que estão cada vez mais comuns nessa humanidade em que os jogos de imersão total estão ganhando cada vez mais força. Aí basicamente ela descobriu nossa fama e convocou a gente nesse mundo. E daí a gente tá aqui pra ajudar ela nisso. E aqui tá a referência a Charizard, né? Calma aí. Esse não é Salazar de Capsule Creatures, o RPG de criação de monstros da Ginkendo? Então, tipo assim, cara, é sensacional. Porque do que se trata aqui, tá? Esse Rush Tactics, ele tá sendo invadido por outros jogos. Porque ele tá em desenvolvimento e aparentemente não tá funcionando muito bem o sistema que impede dados de entrarem no jogo. Então, basicamente, dados de outros jogos estão entrando aqui e causando caos nesse mundo. Inclusive um deles, né? O Salazar, que claramente não é o Charizard. E além dessas paródias de outros jogos, também teremos várias referências a jogos da própria empresa, que eu descobri depois de zerar o jogo. E eu achei isso muito legal. Daí basicamente, né? Nós somos hackers, como eu falei. E daí ela fala que o baralho que ela fez pra gente, ele precisa ter a gente precisa do acesso, né? Pra usar ele. E daí, como o cara é o Hackerman completo, RGB Ultra Master Light Bright, o cara consegue ativar o baralho e daí a gente pode lutar. Aqui ela vai só ensinar pra gente as mecânicas básicas do jogo, que aqui no caso vai ser só basicamente atacar e desviar do monstrão, né? Porque essa área laranja que fica ali é onde ele vai atacar. Nós podemos usar nossas cartas à vontade. As cartas vão de custo 0 a 3, tá? E a gente tem 3 de mana, como vocês podem ver ali. Eu vou chamar de mana, mas são os pontinhos ali que a gente pode usar pra usar a carta. E daí a gente pode atacar enquanto a gente tiver essa mana, por assim dizer. E todas as cartas a gente pode, quase todas, vão ter umas que a gente não vai poder usar efetivamente. Por exemplo essa aqui não tem como usar ela, só descartar. Mas vão ter algumas cartas que, tipo, usando elas vão fazer alguma coisa, né? Que a carta deveria fazer. E apertando o B, a gente descarta a carta e dá um dash para um dos quadradinhos que tem no campo. No caso dessa carta aqui que eu acabei de utilizar, ela fica para baixo. Ela fica marcadinha em laranja ali, ó. Normalmente cada tipo de carta, né? Cada categoria de carta, ela vai te dar um dash específico para um local. Como por exemplo, todas as cartas de ataque que a gente tem na mão, elas dão dash para cima. E a carta de defesa, ela dá um dash para baixo. Defesa entre aspas. Vai ser... Vocês vão entender mais pra frente. Por enquanto, realmente, o jogo não vai explicar isso. Aqui é só tutorialzinho pra aprender a atacar mesmo. Mas aí, basicamente, enquanto você pode, você ataca. Chegou a vez do monstro atacar, aí você desvia. O importante é sempre estar batendo nele. E, se possível, não tomar dano de volta, né? Sempre importante isso aí. Nice. フルダイブゲームそれは
Aqui ele fala que os jogos de dimensão completa ficaram muito comuns, né? Muitas pessoas estão lidando com esses jogos de maneira exagerada, tipo levando como se fosse uma segunda vida ou simplesmente uma parte da vida real. Então os crimes começaram a acontecer muito, né, no mundo virtual. E as leis que tínhamos até então não ajudam lá dentro. Então os crimes cresceram muito, né, furto de dados, etc. E daí existe um detetive fodão na área, que no caso é a gente. Que somos conhecidos como detetive da cadeira gamer. E o nosso nome é Nanashiki Neon. Aqui tô falando que a gente derrotou o Salazard, perdão. E daí tá dizendo, né, que ela vai dizer que tá sentindo que tem outros mods por perto. Basicamente a gente vai entrar em outra masmorra aqui. Ele já gostou dela logo de cara. E aqui nós vamos lá enfrentar essa ameaça. Eu tô realmente pulando os diálogos, tá? Porque ainda mais como é a primeira fase, por assim dizer, vai ter bastante diálogo, tá? Então tô pulando, senão vai ficar muito longo o vídeo. Mas o jogo tem uma demo gratuita e a demo é muito boa, tá? Ela é bem longa. Inclusive eu nem terminei a demo antes de decidir que eu comprar o jogo, porque o jogo me conquistou até mesmo antes disso. É realmente muito interessante. E como vocês podem ver, ó, tem esse mapa aí. E em cada quadradinho do mapa vai ter alguma coisa. E aqui, por exemplo, né, temos um inimigo comum. A gente vai enfrentar ele aqui agora. Aqui ela vai explicar sobre o contador, né, de tempo. Ele tem um reloginho, o inimigo tem um reloginho preto ali, né, na lateral dele. Esse reloginho quer dizer daqui a quantos turnos ele vai atacar. Quando chegar a 1, como é o caso, se a gente não quiser tomar o dano, né, aí a gente desvia, ao invés de atacar. Que foi o que eu fiz aqui agora. Aqui no caso já não vai ter como desviar mais. A gente pode atacar mais uma vez. Mas é isso, eu não tenho como desviar porque minha carta, ela desvia pra baixo. Eu vou até usar pra vocês verem. Não muda nada, ele vai ficar onde ele já tá. E aqui não tem como negar esse dano. Então é sempre importante você prestar atenção no seu posicionamento no mapa. Eu já zerei o jogo, tá? E tem realmente alguns bosses que se você não prestar atenção nas cartas que você deixa na sua mão pra poder desviar, meu irmão, você faz o duelo todo certinho. Mas em uma que você erra, já era. Então assim, tem que ficar ligado. Aqui não tem como a gente desviar de novo. Olha, esse aqui tá pra um lugar diferente, hein? Interessante. Mas aí como a gente não tem como a gente desviar, aqui a gente só bate. A gente aceita esse dano aí. Nós criamos muitas cartas de custo zero, como vocês puderam ver ali, então a gente conseguiu bater bastante nele. Quanto a combos nesse jogo, tá? Tem combos muito interessantes, tem muita carta. O custo das cartas vão de 0 a 3. 3 é o máximo, tá? A carta mais cara que você vai arrumar é custo 3, não tem mais do que isso. Aí cada carta faz uma coisa, tem várias mecânicas diferentes, tipo tem ruptura, aí tem os pontos de ruptura que daí já é outra coisa. Tem ativação, tem cartas que transformam na sua mão, eu acho que é conversão o nome. São cartas muito, muito interessantes. Todas as cartas têm uma história própria, tá? Todas elas, na minha opinião, têm artes lindíssimas. E fora isso, os upgrades das cartas não são como costumam ser em deck builders normal, que você dá um upgrade e a carta melhora em certo aspecto ali fixo, e é isso. Nessa daqui a gente vai botar... Eu esqueci como é que eles dão o nome desse jogo, mas são pontos de hack. Se eu não me engano, são pontos de hack, uma coisa assim. Que a gente basicamente vai aumentar a força da carta. Não exatamente a força dela, né? Vai aumentar coisas aleatórias dela, que são emblemas que a gente vai botar nas cartas. E daí, sei lá, você botou numa carta de ataque. Todas as cartas de ataque daquele mesmo estilo, elas todas vão ganhar esse emblema. Então, tipo assim, cartas com o mesmo título, com o mesmo nome, elas vão sempre carregar os buffs juntas. E toda carta que você seleciona, ela tem uma frasezinha diferente, isso é muito interessante. Mas esse sistema de upgrade a gente deixa pra apresentar quando aparecer, né? Vamos parar de ser ansioso. Mas... aqui esses combates iniciais são bem mais de boa. Como vocês podem ver,
sempre tá rolando diálogo. Ali perto da minha webcam sempre tem um diálogo dos personagens rolando. Inclusive deixa eu subir um pouquinho a webcam aqui pra não atrapalhar vocês a lerem os diálogos. Acho que assim tá melhor. Então, sim, sempre tem gente falando no jogo, isso é muito interessante. As cartas em si falam sempre. Por exemplo, você selecionando aqui, ó, vocês vão que ela fala. Esse jogo ele é muito bem feito, sabe? A estética dele é muito boa. Ah, e aqui eles vão explicar outra mecânica que, dependendo do local que a gente entra pra lutar, vai ter uma musa, que ele chama aqui, cantando. Essas musas, elas literalmente estão fazendo um show, né? Estão cantando. E cada canção, né, de cada musa vai interferir na batalha de um jeito. Seja negativamente ou positivamente. Então é uma mecânica extremamente importante do jogo, tá? Essa das musas. Essa aqui ela não tá afetando a gente, porque não é exatamente aqui que ela tá. Aqui ela a cantora começa a rodar porque tá perto do local de onde ela tá ficando, né? Mas a gente vai encontrá-la agora. Antes, quer dizer, depois da gente derrotar esse garotão aqui. A gente veio pro lugar errado aqui, tá? A gente vai apanhar à toa. Acontece. Ah não, a gente desviou. Verdade, a gente desviou. Viajei. Vamos pegar esse aqui. Comprar mais cartas, sempre bom. Aqui, ó. Como vocês podem ver, tipo, a área em que ela tem interferência, ela fica lá no fundo, né? A imagem da musa. No caso, é essa senhorita aqui. Em cada turno, ao jogar a primeira carta, descarta a carta mais à esquerda da mão. Forge uma quantidade de cartas ímpeto igual ao seu custo. Carta ímpeto é uma carta que custa 0, a gente dá 1 de dano. E é isso. Então basicamente a gente vai transformar uma carta. E esse é o efeito dessa musa aqui, né? O efeito de quando a gente enfrenta ela. Porque, como vai dar pra ver mais pra frente, a gente pode também capturar, por assim dizer, né? As musas. E daí quando a gente toca o som delas, né? Aí é outra parada diferente que elas dão pra gente. É um buff que beneficia a gente ao invés de nos nerfar. E aqui eles ensinam outra mecânica pra gente, que é essa mecânica que a gente pode fazer uma vez só, durante toda a run, que é estourar esse especial e duplicar o dano da carta. Porém aqui a gente não tem... Aqui a gente só tem esse, né? Você usou, a carta já era. A carta vai quebrar e não pode mais ser usada. Foi o que a gente acabou de fazer, a gente quebrou a carta para poder dar esse golpezão no campo inteiro aí. Ó, essa aqui é a música que a gente pegou. Aí toda música ela vai ter a condição para ser invocada e o efeito que ela vai dar após ser invocada. Aqui, por exemplo, a gente precisa forjar 3 cartas. Forjar a carta é literalmente você usar qualquer coisa que cria uma carta na sua mão. Então, ao você criar 3 cartas diferentes, ela vai ficar ativada. Depois que ela é ativada, ao jogar uma carta forjar, uma quantidade de cartas de ímpeto igual ao seu custo dela. Basicamente, a gente vai forjar uma carta de custo 3. Aí vai forjar junto 3 cartas ímpeto. São essas cartas de custo 0 que eu falei pra vocês que dá 1 de dano. Então, assim, cara, tem, nossa, N combos pra fazer nesse jogo. Ele é muito maneiro nesse sentido. E tipo, ao contrário de outros card games, por exemplo, Yohane, que eu trouxe no canal pra vocês um tempo atrás, aqui é muito difícil você fazer uma run com deck parecido. Igual é impossível, mas já parecido é muito difícil, porque são realmente muitas cartas. Cada confronto diferente, ele vai te dando dicas assim, tipo, do que pode ser melhor pra você, o seu RNG, por assim dizer, né? Então, se você sabe ler isso, aí você monta um deck de acordo com isso e fica bem interessante. Ó, aqui, por exemplo, a gente forjou 3 cartas e invocamos a nossa musa. Daí a gente tá com o buff dela agora. Ah, quando a gente invoca uma musa, ali no canto inferior esquerdo, onde está a nossa mana, vocês podem ver que além do
do golpe laranja, que a gente pode usar e quebrar uma carta, a gente também tem um golpezinho azul agora. Esse golpezinho azul a gente ganha toda vez que a gente invoca uma musa. E a gente pode usar ele pra aumentar o dano da carta, né? Como os outros. Só que esse, ao contrário do laranja, ele não quebra a carta. Sempre que a gente invoca uma musa, a gente vai ter esse ataque extra aí. Que é muito interessante. E as musas, tá? Elas só podem ser usadas uma vez na batalha. Tipo, você pode invocar ela só uma vez. A não ser em casos específicos, que são as batalhas contra boss, né? As últimas batalhas de capítulo. Que nelas a gente vai poder ter, sei lá, 10 musas juntas. Então, assim, nesses casos específicos, sei lá, você invocou a sua musa, aí você invocou mais 5, aí completou o campo. Tem 6 musas ali te dando buff. Aí se você invocar mais uma delas vai sair do campo. Aí você pode reinvocar ela. Então fica nesse looping de ficar invocando elas. Então batalha de boss nesse jogo é muito interessante porque é uma bagunça, cara. Toda hora coisa sendo invocada é muito interessante. O que deixa meio difícil também, já que acaba deixando o deck muito grande e a gente não consegue fazer exatamente o que a gente quer. Mas nesses combates comuns é mais tranquilo. A gente tem mais controle do que a gente tá dizendo, do que a gente tá fazendo, por assim dizer. Aqui, por exemplo, a gente vai usar essa carta aqui para poder invocar a musa em breve, né? E a gente tem que tomar cuidado para não tomar esse dano dela. Que a gente nem precisa na real, porque a gente consegue bater antes do reloginho dela chegar a 0, né? Então a gente não vai tomar esse ataque. Na verdade, não, eu fiz a conta errada. Mas, enfim, a gente não tomou ataque, vai dar pra bater ela de volta. E cada carta de ataque, ela vai ter uma área de abrangência diferente, dependendo da carta. Então, Então você sempre tem que estar atento no posicionamento, como eu já disse, né? O posicionamento nesse jogo ele é extremamente importante. Não só o do round que você tá, né? Você tem que pensar, tipo, na carta que você vai manter pra conseguir desviar de um ataque futuro, senão pode te dar merda. Aqui a gente usou nosso poder de hacker pra criar um tipo de carta diferente. Que até então a gente só tava desviando e usando cartas de ataque. Agora a gente tem as cartas de ruptura. Essa ruptura, ela é importante pra quebrar a armadura do alvo, por assim dizer. Aqui vai ficar mais explícito quando a gente enfrentar o boss. Ó, aqui por exemplo ele tá com 10 de dano, né? E ele vai atacar o campo inteiro. E tipo assim, aqui eles não estão com a armadura ainda. Mas além de quebrar a armadura, as cartas de ruptura, elas atrapalham o dano do alvo, né? Eles diminuem o dano do alvo de 1 para 1. Por exemplo, esse aqui dá 8 de ruptura, ele vai me dar 10 de dano. Como não tem como eu desviar, porque o campo, ele vai pegar o campo inteiro no ataque dele, aqui o importante é a gente zerar o ataque dele. E daí beleza, se ele bater na gente, não vai dar dano. E foi o que a gente fez. Então aqui a gente vai tentar bater o máximo possível no alvo. Perfeito. Ó, agora tá vindo um ataque muito poderoso. Olha lá, agora ele ganhou a defesa. Aí aqui ele daria 30 de dano, né? Mesmo se a gente desse esses dois rupturas, a gente não ia conseguir impedir, né? Os 30 de dano que ele vai dar, só conseguir impedir 10. Mas como ele tem um shield de 10, ó, diminui o ataque em 5, porém diminui o shield em 10 também. E se a gente tira o shield dele completo, olha lá, a defesa dele foi pra 0, ele fica inerte durante o turno. Ele não vai conseguir se mexer, não vai conseguir atacar, ele vai ficar ali paradão. E é nessa hora que a gente aproveita pra bater. E quando ele tá nesse modo aí, né, atordoado, por assim dizer, todo o dano que a gente dá nele vai ser dobrado. Então, aqui era pra gente ter dado 10 de dano nele e a gente acabou dando 20, que é bom demais. Aqui não vai ter como a gente bater nele. Então o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai dar umas cartas de custo 0 aqui. Perfeito, invocamos nossa musa. E daí a gente desvia pra cima. Aqui como a gente invocou a musa, a gente conseguiu o ataque especial, né? Que não gasta a carta. Então a gente vai usar ele pra bater o mais forte possível com o tubarão. Finalizar ele com as cartas de ímpeto. Perfeito. Foge uma carta de ímpeto quando é jogada. Ímpeto, né, como eu já expliquei, é aquela espadinha de custo 0 que a gente tá invocando.
Que no início do jogo vai ser bem importante, tá? Dex com ímpeto me facilitaram muito a vida. Aí são 3 andares. A gente começa no andar de cima e vai descendo pro andar mais fundo até chegar no chefe, né? O chefe tá no 3º andar. E ali no mapinha, como vocês podem ver, o chefe tá bem no final desse mapa aqui, né? É o grandão. Aí tem os mini-chefes, né? Os elite, por assim dizer. Que são esses que tem uma aparência ali que a gente... Que são esses que tem uma aparência mais única, né? Que a gente vê já pelo campo, que é o caso desse. Tem as lutinhas normais, né? Que são 2 daqueles bichos mais genéricos andando pra lá e pra cá. E além disso, tem os lugares de tesouro, né? Que a gente encontra... A gente encontra uma área onde a gente abre esse tesouro e pode ter coisas diferentes nesse tesouro. Pode te curar, né? A sua vida completamente. Ou pode vir uma melhoria de carta ou outras coisas. E aqui a gente ainda tá no início, então a única recompensa que a gente tem por derrotar inimigos é a recuperação de vida. Aqui é só o que a gente pode fazer. Porém, mais pra frente vamos desbloquear outras coisas. A gente vai poder recuperar a vida, a gente vai poder tomar conta da área, que a gente tira uma carta do nosso deck e deixa lá, e daí vai dar buff nas áreas que ficam ao redor dessa, né, que a gente dominou. E o monstro não vai mais surgir nela, o que é importante, a gente pode ficar entrando nela quanto a gente quiser. Ali aquela carta vai lançar um efeito que não é um ataque, né? Porque tem cartas que elas lançam efeitos ao invés de ataque. Mas... Enfim, o importante aqui é a gente acabar com o dano dessa senhorita aqui. Pronto. A gente finaliza ela que tá aqui na frente. E acaba com a defesa dessa daqui também. Pronto, derrotada. Ó, pegamos mais uma musa. Deu jogar 3 cartas de custo 0 em um turno. Então, pra gente invocar ela, a gente precisa jogar 3 cartas que custam 0. E o efeito dela é ganhar 3 a mais de defesa e de ataque quando uma carta de custo 0 é jogada. Então assim, né, vocês podem ver que comba muito bem com ímpeto, né? O nosso deck tá se desenhando muito pra ficar usando essas cartas de ímpeto mesmo. Você pode escolher, tá? Quais você vai enfrentar ou não. Por exemplo, aqui eu vou só passar reto, eu não quero enfrentar esses bichos, não tem necessidade. Aqui eu vou só pegar esse aqui e a gente pode correr deles. Ó, a gente ganhou uma carta nova, carta amarela. Aqui vai explicar a mecânica da carta amarela, que é uma carta de ação. Basicamente, quando o inimigo for atacar, a gente pode usar essa carta e a gente ataca junto com ele. Ele transforma mais uma aí no deck. Só que isso não vai impedir a gente levar o dano, tá? A gente vai atacar junto, mas vai tomar o dano do mesmo jeito. Então a estratégia boa é você zerar o ataque do inimigo e daí você ataca junto com ele. Daí só você vai bater no turno. Você basicamente transformou o turno dele no seu, sabe? Que é bem bom. Aqui ele tá explicando basicamente. Ó, aqui vocês podem ver que ele tá com uma defesa bem alta e com um ataque bem alto também. Ó, aqui como vocês podem ver, o jogo tá querendo que a gente use a carta de ação, né? A carta amarela. Então ele esperou ele chegar no reloginho, né, de número 1 ali, como eu já expliquei, é agora que ele vai bater. Daí a gente usa ela junto e a gente ataca simultaneamente, né, eu e o monstro. Aqui, por ser um boss, né, foi facilitado, a gente bate e o dano dele zera, mas normalmente não é assim que funciona. Normalmente a gente vai tomar o dano do mesmo jeito. Mas aqui voltou ao normal. Só basicamente desviar dos ataques e bater de volta. Ah, e tem muitas cartas que interagem com o tanto que você se mexe pelo campo, tá? Isso é bem interessante. Por exemplo, a gente tem uma aqui que ela bate mais forte, dependendo do tanto que a gente anda. Mas aqui a gente não vai querer andar muito, porque a gente vai conseguir atacar ele rápido aqui. Mas ó, por exemplo, eu posso... Eu ataco direto. Não, acho que eu vou usar ela pra ir pra cima
Aqui, eu vou pra baixo e pra cima. Daí eu andei mais 2 vezes. O custo dela zerou. Então eu posso vir aqui. Usar essa carta. Usar esses ímpetos aqui pra invocar nossa outra musa. E aí agora pra finalizar o round, a gente usa esse aqui. Vai dar um dano gigantesco. E como a gente usou ele com especial, né? Ele invoca mais 3 ímpetos na nossa mão, por conta da musa de chapéuzinho vermelho. Então é assim, cara. Se você souber usar o combo que você tem em mãos, o jogo fica muito de boa. Esse jogo ele recompensa muito você saber combar, né? Que é muito interessante. Ó, ali, vocês podem ver esse mapinha pequeno, né? Tem 2 inimigos padrões ali. E tem um chefão. Aqui a gente vai pular caminho e vai direto pro chefão. Não vejo por que enfrentar outros. Nosso deck já tá bonzinho já pra enfrentar. Até porque esse é o primeiro inimigo, né? É de boa. Ó, esse Yggdrasil Records, eu acho que esse aqui é uma paródia, tá? Então, onde eu me lembro, ele não é um jogo da empresa. Eu acho que esse aqui é uma paródia. Tenho quase certeza. Posso estar errado também. Mas enfim, é basicamente esse cara e essa fadinha que é uma musa. Então, por exemplo, a gente tá enfrentando esse cara e a musa dele. E eles, depois que a gente ganhar deles, a gente vai liberar a carta deles, né? A carta e a musa. E eles combam muito bem um com o outro, porque ele, ao ser descartado, ele dá 2 de amplificação de dano, amplificação de defesa e amplificação de compra, se eu não me engano. E quando você pega todas as amplificações... tá, aqui a gente tem que desviar. Quando você pega todas as amplificações... E daí quando você gera amplificações dos 3 tipos, essa musa é invocada. Então assim, descartou ele e invocou uma musa. Vão ter cartas que são feitas pra uma musa específica. Se você tiver ela, você vai ativar a musa muito fácil. Que é o caso dos 2 aí. E a gente conquista eles depois de derrotar esse primeiro boss aqui, né? Bora derrotar o boss aqui. Aqui o ideal vai ser a gente criar isso. A gente descarta um tubarão, que a gente não vai conseguir usar os 2. Que a gente pode diminuir o dano dele. É que eu vou ficar batendo nele até o final. Sinceramente, eu não vou desviar não. Ah não, a gente não vai conseguir bater nele com tudo. Felizmente. Bem, mas é o que deu, né? Vamos forjar 2 cópias do ovinho aqui. Que aí a gente consegue bater mais nele. Ó, ele invocou a musa dele. Aumenta o dano causado por Alfred. Aqui no caso, na mão dele, esse é o efeito dela, né? Na nossa, o efeito vai ser diferente. Ela não vai aumentar o nosso dano, vai fazer outra coisa. Aqui a gente vai usar o especial de novo pra gerar mais... eu não me mexi, cara. Esqueci de andar. Gastei bem à toa ali no negócio, como vocês puderam ver. E aqui tem como a gente atacar ele de novo. Que o dano a gente vai tomar de qualquer jeito, né? Então vamos bater nele pelo menos antes. Aí, aqui a gente quebrou a armadura dele. Quando a gente quebra a armadura, a gente ganha um pontinho de mana. Então é sempre importante você se ligar nisso, né? Pra ver qual carta forte você vai poder usar em seguida. Que é uma estratégia bem interessante. Aqui no caso a gente vai conseguir usar o tubarão e destruir ele. E assim a gente termina a nossa primeira masmorra. E daí, cara, além da história ser divertida, né? Tem vários diálogos bons, a gente vai conhecendo vários personagens de outros jogos durante a gameplay, o que é bem interessante. Vai desenrolando essa relação, né? Entre o Neon, que é o nosso protagonista, e a Ansem, que é a nossa fiel escudeira, por assim dizer. E, cara, é muito legal porque os dois eles começam a ter uma relação meio que romântica. E é muito interessante os dois conversando, um decidindo, tipo, os dois decidindo o futuro juntos ali nas batalhas. São diálogos realmente muito bons. A interação dos dois é muito interessante.
E daí basicamente é isso, né? A gente coletando esses fragmentos de erro pra tentar resolver as coisas, indo atrás dos outros monstros, né? Dos outros mods, pra acabar com eles e fazer esse mundo ficar o mais saudável possível, por assim dizer. Então aqui a gente tem as masmorras, por enquanto é só uma, que foi só o tutorial que a gente fez, né? Essa aqui seria a primeira masmorra do jogo. Aí tem os aprimoramentos. Aqui a gente vai poder gastar os pontinhos que a gente consegue na run. Os pontinhos estão embaixo da minha webcam aqui. Ali estamos 60 pontinhos, né? Aí aqui no caso a gente gasta de 10 em 10 pontinhos pra fazer upgrades, né? No que pode vir a aparecer nas nossas próximas jogatinas. Aqui no caso eu vou pegar isso, né? Que é mais uma tentativa de recompensa, que a gente pode rerolar a recompensa caso a gente não goste de nenhuma das três, né? Que apareça no final dos turnos. Aí o aprimoramento serve basicamente pra isso. Aqui vai ser um modo rede, que libera depois que você zera o jogo. Daí você pode jogar contra outros jogadores online. Não testei ainda, então não faço ideia se é interessante ou não. E também tem os modos semanais, né? Que eles botam desafios semanais, você completa eles e você ganha cartas paralelas. Que é pra outro vídeo caso vocês queiram mais. E o estoque é basicamente o seu álbum, né, de cartas. Ele mostra todas as cartas que você tem e também todas as músicas que você já obteve. Mas cara, o jogo é esse. Eu queria apresentar ele pra vocês, que eu acho ele muito bonito, muito legal, divertido, muito competente, sério. Eu amei esse jogo. Eu acho que não é exagero eu dizer que mesmo só tendo jogado 3 dias aí, ele já tá no meu top 5, assim, sabe? Jogos no geral. Porque realmente eu gostei muito desse game, ele é muito legal. Eu espero que essa empresa faça mais. Porque pelo que eu vi, esse aqui é o primeiro card game deles e o único. O resto são jogos, na grande maioria, Metroidvania. Que são jogos que eles reverenciam bastante com as cartas desse jogo aqui, sabe? Mas, cara, pro primeiro card game da empresa, ele tá muito competente, sério. Tá mais legal do que vários card games maiores, sendo bem sincero. Então, assim, que o futuro dessa empresa seja brilhante ainda e que eles façam mais card games ou até uma continuação direta desse, porque realmente eu gostei bastante. Não que ele vai ter continuação, porque, sei lá, o final não deixa muito aberto isso. Mas é isso, guys. Fica a recomendação pra vocês. Eu tô indo nessa. Espero que vocês fiquem bem. E caso vocês queiram mais gameplays desse jogo, ou vocês têm outros card games pra recomendar, deixa nos comentários. E é isso. Tamo junto e até a próxima.